bom dia a todos. É um gosto estar aqui e desejo que seja um dia muito profícuo para todos os participantes, um bom dia de trabalho para todos. Eu começaria por solicitar a cada um dos meus colegas aqui de painel que tratarei com alguma informalidade, porque acho que a informalidade é boa neste tipo de eventos em que também se pretende troca de experiências entre todas as pessoas. Começarei então pelo Fernando, já aqui à minha direita, a quem convidava para apresentar um pouco o que é a atividade de regulação do Banco de Portugal e, em particular, se assim o desejar, a área da supervisão comportamental. Muito obrigado. Bom dia a todos novamente. Começar por agradecer o convite da Entidade Reguladora da Saúde ao Banco de Portugal para estar aqui e felicitar também pelo programa, que me parece muito interessante e com temas muito relevantes. Bom, o Banco de Portugal é o Banco Central da República Portuguesa e tem como missões principais, portanto, a salvaguarda da estabilidade de preços e a promoção da estabilidade do sistema financeiro. E nesse contexto, uma das funções que exerce é da supervisão comportamental bancária. A supervisão comportamental bancária incide sobre a relação que as instituições financeiras têm com os seus clientes no âmbito da comercialização de produtos e serviços bancários de retalho. E nesse contexto, a supervisão comportamental regulamenta, fiscaliza, faz valer, portanto, os direitos dos consumidores no âmbito da comercialização dos produtos e serviços bancários de retalho. Hoje em dia, o quadro legal e regulamentar vigente assegura aos clientes bancários em Portugal um amplo conjunto de direitos, seja na aplicação da poupança, no acesso ao crédito ou na realização de operações de pagamento. E estes, portanto, direitos traduzem-se em geral em limites à liberdade contratual das instituições financeiras e no estabelecimento de deveres de informação e outros deveres de conduta que as instituições têm de cumprir quando comercializam estes produtos e com isso visa-se precisamente salvaguardar aqui alguns direitos fundamentais, como seja o acesso à informação clara e completa sobre as características e os riscos dos produtos financeiros em todas as fases da comercialização dos produtos, seja na publicidade, seja na informação pré-contratual, seja durante a vigência do contrato. Portanto, todas estas fases da relação entre as instituições e os clientes têm que ser assegurada informação clara e completa. Para quê? Para que os clientes possam conhecer as características e os riscos dos produtos financeiros e possam tomar decisões adequadas às suas necessidades e ao seu perfil de risco e com isso promoverem o seu bem-estar financeiro individual e a estabilidade do sistema financeiro. Há outros direitos que nós também asseguramos na nossa atuação, como seja o direito à reclamação ou à reparação de danos quando isso acontece. Porque há, de facto, uma relação assimétrica entre as instituições financeiras e os seus clientes no âmbito desta comercialização de produtos financeiros de retalho e, portanto, esta consagração destas normas, destes deveres, visa precisamente estabelecer aqui uma relação mais equilibrada entre instituições e clientes. Esta atuação é designada de supervisão comportamental, é assim que na lei portuguesa, que foi criada pelo Decreto-Lei número 1/2008, 3 de janeiro, foi cunhado este termo. Eu gostava de sublinhar aqui o janeiro de 2008 porque, como se devem recordar, a crise financeira internacional é de eclodiu em novembro de 2008, com a falência da Lehman Brothers, e o legislador nacional introduziu no ordenamento jurídico nacional este tipo de competências em janeiro de 2008. Portanto, Portugal foi precursor neste tipo de atuação, neste tipo de regulação, e é um aspecto que acho que é importante referir também. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu passo então a palavra à Isabel e já começamos a perceber que há aqui desafios do lado de uma entidade reguladora que são comuns à entidade reguladora da saúde. E, portanto, Isabel. Bom dia a todos. Começar por dar os parabéns também à entidade reguladora da saúde e agradecer o convite para estarmos aqui, temos muito gosto. E nós ainda temos outra semelhança aqui com a ERSE, que é o nome, que é muito parecido com a entidade. Eu venho aqui representar a entidade reguladora dos serviços energéticos, portanto a ERSE, mas termina com E.
E as nossas competências, efetivamente, são muito semelhantes. A ERSE regula parte do setor da energia, portanto, regula o setor da eletricidade, o setor do gás natural, o setor do GPL, dos combustíveis e derivados de petróleo e dos biocombustíveis. E regulamos também uma parte da mobilidade elétrica. Portanto, esta é a nossa área de atuação. Aquilo que a ERSE foi criada com o objetivo, portanto, o nosso principal fim, no fundo, é também garantir a estabilidade de preços, garantir a qualidade de serviço, garantir o equilíbrio económico ou financeiro das empresas que regulamos e garantir também a eficiência energética e prestar o apoio aos consumidores, portanto, garantir a proteção dos consumidores de energia nestes diferentes vetores que eu comecei por referir inicialmente. Para fazer isso, temos competências de regulação económica e, portanto, nós fixamos preços, metodologias de regulação para as atividades determinadas atividades, designadamente as atividades que são monopólios naturais, como as redes, portanto, o transporte de eletricidade até nossas casas, o transporte de gás natural. Essas atividades são reguladas pela ERSE, portanto, nós determinamos os proveitos permitidos que as empresas podem ter, determinamos a sua remuneração e determinamos também as tarifas e preços. Portanto, é um clássico da economia que os monopolistas, normalmente, nomeadamente privados, tendem a fazer discriminação de preços entre consumidores e, portanto, aquilo que a entidade reguladora assegura é que não há essa discriminação de preços e também assegura que não há um tratamento discriminatório no acesso às redes. Portanto, essa é uma das nossas principais funções. Temos também competências de regulamentação, como a ERSE, temos também essas competências de regulamentação, de fiscalização, portanto, de toda a regulamentação que elaboramos. E, se ela não for cumprida, temos também poderes sancionatórios. O poder sancionatório é algo extremamente importante para conseguir reforçar a atividade dos reguladores. E a ERSE no início não tinha, digo isto porque nós inicialmente, quando fomos criados, não tínhamos, em 97, e posteriormente só ganhámos essa competência, julgo que em 2012, 2013. E, portanto, foi uma competência muito importante para a nossa atuação. Dizer também que, portanto, outra das atividades há atividades que são monopólios naturais, mas no setor da energia também há atividades que estão abertas à concorrência, como a comercialização e a produção. E aí não fixamos tarifas e preços, aquilo que fazemos é supervisionar, ou seja, supervisionamos os mercados de energia, quer ao nível grossista, quer ao nível retalhista, portanto, o nível que está mais perto dos consumidores. E uma das grandes funções da ERSE e uma das atividades também que temos vindo a reforçar é o apoio e a proteção aos consumidores. Portanto, através da prestação de informação, através da mediação na resolução de conflitos, essa é uma atividade também extremamente importante, prestamos apoio quer financeiro, quer técnico aos centros de arbitragem de conflitos de consumos. Os consumidores, portanto, os consumidores podem reclamar junto da ERSE. Nós temos essencialmente uma atividade inicial de prestação de informação, não é? As reclamações devem ser tratadas junto das empresas. Aquilo que fazemos é prestar informação numa primeira linha, portanto, temos um contact center, um apoio telefónico que funciona diariamente. E recebemos também pedidos de informação por escrito. Nos últimos 2 meses, por exemplo, por apoio telefónico, prestámos cerca de 11.500 contactos de apoio telefónico, por escrito cerca de 3.500. Por fim, se o consumidor não fica contente, satisfeito com a resposta que a empresa perante quem reclamou lhe foi dada, ou se a sua reivindicação não se encontra resolvida, pode reclamar perante a ERSE e aí então nós prestamos um apoio de mediação. Ou seja, nós não podemos obrigar a empresa a fazer algo, mas podemos mediar, fazer recomendações, podemos sancionar, se não cumpriu com o que estava previsto na regulamentação, e podemos encaminhar esses consumidores para os centros de arbitragem. Portanto, isso é um papel extremamente importante. Dar aqui nota que alguns dos serviços, portanto, estes setores que nós regulamos, em alguns deles existe a obrigação de serviço público, que é o caso da eletricidade e do gás natural, onde existe a rede, onde existe a concessão de gás natural e, portanto, há aqui a obrigatoriedade de fornecimento, não é? Isto é uma especificidade também deste setor que regulamos.
Eu, se calhar, passava aqui a palavra às minhas colegas, porque sou capaz de me estender. Sim, também a ANACOM partilha com a ERSE estas questões verdade. da obrigatoriedade de prestação de serviço. Portanto, Patrícia. É isso mesmo, sim. Muito bom dia a todos. Cumprimentar aqui os colegas de painel e, naturalmente, agradecer aqui o convite da ERSE para a ANACOM estar aqui presente a falar de regulação e saudar, naturalmente, a vossa iniciativa. Portanto, a ANACOM é a entidade reguladora das comunicações em Portugal, significa que regula o setor das comunicações eletrónicas, mas também os serviços postais, e tem vindo a adquirir novas competências, sobretudo no domínio do digital, onde fomos este ano designados o coordenador dos serviços digitais. Essencialmente, a nossa atuação passa por promover a conectividade, não é? É aí que está a origem tradicional da nossa regulação, porque sendo estes serviços de comunicações absolutamente essenciais à atividade de todos os setores da atividade económica, portanto, às empresas, às instituições públicas, mas também até ao próprio cidadão, não é? Hoje em dia o acesso às comunicações é essencial para o exercício pleno da cidadania e sendo este um serviço que é considerado ele também essencial, que é a semelhança precisamente dos serviços energéticos, temos a preocupação de levar a conectividade a todo o país, levar a cobertura a todo o território. E como é que o fazemos? Fazemos através de medidas regulatórias, naturalmente, que começam pela regulação do acesso a infraestruturas de redes e serviços de comunicações, porque para levar a fibra, para levar a internet ou até o serviço móvel a todo o país é preciso fazer toda uma extensão de uma infraestrutura e fazemos também muito através da promoção da concorrência. Portanto, os nossos estatutos, na medida em que regulamos, são setores que têm uma tendência natural para uma grande concentração no mercado, têm escrito que temos que promover a concorrência e usamos até a concorrência como um instrumento da nossa atividade, porque, na verdade, é através da criação de um ambiente concorrencial que conseguimos que as empresas possam alinhar melhor os seus interesses com os dos consumidores. Portanto, é a partir da concorrência que conseguimos incentivar, criar nas empresas maior incentivo a investir, a inovar, a ter maior atenção ao cliente, a disponibilizar os seus produtos com qualidade e com preços acessíveis. Naturalmente que, havendo a concorrência e o acesso ao mercado, pensar-se-ia que tudo estaria coberto, mas não é assim. Porque mesmo as empresas atuando no ambiente concorrencial, existem situações para elas que não são viáveis no seu plano de negócios, dado que existem zonas do território onde a população está muito dispersa, a orografia também é difícil, e, portanto, atuamos também ao nível daquilo que chamamos as falhas de mercado. Acabamos por querer encontrar mecanismos, por exemplo, nos leilões de espectro, para conseguir, na contrapartida pela atribuição do espectro radioelétrico que propaga as comunicações, conseguir que as empresas se comprometam a cobrir zonas que para elas não eram à partida viáveis, e com isso levamos a conectividade da rede móvel. E na parte da rede fixa, temos estado em coadjuvação ao Governo para um concurso que está agora a ser está agora em pleno andamento para cobrir as áreas brancas do país, ou seja, zonas onde de facto ainda existe quase não existe o acesso a comunicações eletrónicas, sobretudo à internet, ou onde ela é muito deficiente. E isto com a perspectiva de que a internet é, na verdade, uma ferramenta absolutamente essencial ao futuro. E isto tudo que falei até agora são medidas do lado da oferta, mas temos também um conjunto de medidas do lado da procura, que se destinam, um bocadinho ali à semelhança do que foi referido pelo Banco de Portugal, a melhorar a transparência e a atuação dos operadores junto dos consumidores das comunicações no momento da contratação. E, portanto, recordava só aqui, por exemplo, medidas corretivas que tivemos nos contratos dos consumidores de comunicações, em que foi preciso tornar mais claro qual é que era o momento durante o decorrer do contrato em que havia uma atualização de preços e qual é que era o indexante utilizado pelos operadores, aqui como medida regulatória, mas temos também medidas de, digamos, de soft law. Por exemplo, no contexto do recente período de grande inflação, a ANACOM recomendou em 2022 e 2023 aos operadores de comunicações eletrónicas que, apesar de terem inscritos nas suas cláusulas contratuais uma atualização anual dos preços a um nível compatível com o da inflação, que pudessem considerar uma moderação nesse aumento de preços face à inflação e ter particular atenção a setores
de consumidores mais vulneráveis, que podiam estar em dificuldade económica e, portanto, dispensá-los, por exemplo, da indemnização no caso de cessação antecipada dos contratos, ou uma família em dificuldades que pudesse fazer um downgrade do nível de serviço contratado sem ter com isso uma penalização. E, portanto, também é um mecanismo que utilizamos. E não queria deixar de referir também que, no âmbito das nossas competências, do coordenador de serviços digitais, que, na verdade, hoje em dia não se pode olhar para as infraestruturas e para a conectividade sem olhar para aquilo que é feito com ela, ou seja, para aquilo que nós, enquanto empresas e cidadãos, fazemos no uso da internet, como é que nós nos relacionamos e quais os direitos que temos nessa medida. E, portanto, no âmbito dos serviços digitais, existem, que são, na verdade, medidas muito ligadas ao lado da procura. O objetivo é fazer com que os direitos do mundo offline, do nosso mundo real, sejam também válidos no mundo online. E, portanto, temos agora uma nova competência dirigida essencialmente aos utilizadores e que passa muito por criar, estamos aqui a falar de plataformas, de motores de pesquisa, criar nestas entidades do mundo digital um conjunto de regras, de obrigações na forma de atuar com o utilizador, que faça com que ele possa fazer os seus direitos, que também aí possa ter direito a reclamar, que saber como é que as suas reclamações são atendidas, quais são as possibilidades que tem de interagir com as plataformas ou até com o próprio coordenador ou entidades ou autoridades competentes nessa matéria. E terminava agora por aqui, para não me alongar muito, passando a palavra. Muito obrigada, até porque a Vou tentar ser Mariana, breve. ao contrário dos outros 3 participantes, não representa aqui uma entidade Certo, reguladora. certo. Portanto, Mariana, dou-lhe a palavra. Muito bom dia a todos e, antes de mais, para cumprimentar os meus colegas de painel e, naturalmente, parabenizar a RS por este programa que é incrível mesmo e agradecer por nós estarmos aqui, não é? Os consumidores. É aqui que eu estou, ou seja, em representação dos consumidores. A DEC é uma associação sem fins lucrativos, direito privado, com o Estatuto de Utilidade Pública e, na verdade, a nossa missão é, de facto, informar os consumidores, representá-los não só perante os operadores económicos, mas também representá-los na construção de uma regulação, não só a nível nacional, mas também a nível europeu. E, portanto, e por isso é que temos muito o prazer de fazer parte de vários conselhos, não só consultivos, mas também tarifários, de várias entidades reguladoras que aqui estão presentes, no fundo também para tentar contribuir e dar, no fundo, a perspectiva do consumidor, tentando que a regulação tenha sempre uma perspectiva da proteção do consumidor, mas sem também fazer com que o mercado deixe de funcionar. Portanto, a ideia é aquilo que há pouco falávamos, que é tentar proteger o consumidor, mantendo aqui um equilíbrio material que é necessário estabelecer-se entre o consumidor e os operadores de mercado. Para além disso, temos aqui uma forte componente na formação e eu aqui tenho mesmo que partilhar isto, porque de facto a nossa atividade enquanto associação privada sem fins lucrativos não seria possível se nós não tivéssemos uma rede enorme de parceiros e a verdade é que neste momento a DECO conta com mais de 5.000 escolas a nível nacional, com quem trabalha de forma próxima e quem leva todas as matérias de consumo, porque atualmente, eu já estou na DECO desde 2008, portanto acompanhei toda a crise subprime, toda esta evolução e portanto o consumidor de há uns anos atrás não é o consumidor de hoje e portanto nós cada vez mais levamos às escolas temas relacionados com todos estes setores e com temas de consumo e cada vez mais vemos que os consumidores mais novos são cada vez mais exigentes e se os consumidores mais novos são cada vez mais exigentes, que dirá os consumidores que são mais adultos e ainda as exigências que são necessárias a serem observadas perante consumidores séniores, porque também com eles nós trabalhamos através das universidades séniores e através dos parceiros que temos com os municípios. A este respeito, só para dar uma nota, nós de facto nos últimos anos temos vindo a investir numa política de proximidade com os municípios, no sentido de criar parcerias e um atendimento mais específico aos consumidores, porque é muito importante transmitir-vos isto porque as políticas nacionais de facto são implementadas e os consumidores de facto são destinatários das normas que para eles são criadas, mas ao mesmo tempo nós temos que perceber que um consumidor da Alfândega da Fé é completamente diferente do consumidor de Portel, é completamente diferente do consumidor de Lisboa, é completamente diferente do consumidor que mora na Junta de Freguesia de Alcântara e é completamente diferente do consumidor de Loulé.
E isto, muitas vezes, nós estamos a falar de matérias que até são transversais e que tocam a todos os consumidores, mas a forma como eles reagem perante as matérias que nós estamos todos aqui a tratar são completamente diferentes. E por isso é que e diz-me muito, porque também, na minha função, sou responsável também por alguma da implementação das parcerias, diz-me muito porque este trabalho que nós fazemos, juntamente com os municípios, não só para formar os técnicos que diariamente contactam com os municípios, mas também para acompanhar os consumidores que têm estas diferentes características a nível nacional, é de facto muito enriquecedor e permite-nos chegar a diferentes consumidores e com diferentes características. E, portanto, para já, é isso tudo. Obrigada. Muito obrigada. E vou começar exatamente pela Mariana, porque usou aí um verbo que é central, porque representa um desafio da regulação, que é o chegar. Sim. Que é, por um lado, como é que o consumidor chega à entidade reguladora, mas, muito importante, como é que a entidade reguladora, seja ela a da saúde, dos serviços energéticos, das comunicações ou o próprio Banco de Portugal, chega também às pessoas cujo interesse público tem de salvaguardar. E, portanto, até ia pedir-lhe, se lhe for possível, partilhar alguns mecanismos com que todos possamos aprender como chegar melhor, Claro, seria excelente. Terei todo o gosto. E eu até, nem de propósito, e nós ontem estivemos em Torres Vedras e foi muito engraçado porque estávamos a falar com vários técnicos autárquicos e que estavam a partilhar algumas experiências deles e uma das técnicas dizia que tinha apresentado uma reclamação e que tinha recebido uma resposta da entidade reguladora relativamente à reclamação que apresentou, mas que, dizia ela, mas na verdade eu senti que não fizeram nada. E aquilo, eu trouxe isto porque achei que era um bom exemplo, porque de facto a expectativa que aquela técnica autárquica, que também é consumidora, teria perante a entidade reguladora, não é uma expectativa real. Porque, na verdade, a entidade reguladora, naquela situação em particular que ela me apresentou, não teria poderes para resolver a situação específica daquela consumidora. Ela teria poderes para sancionar, para abrir um processo de controle nacional, para instaurar aqui. E, se calhar, essa parte é uma parte que não é visível perante os consumidores. E, de facto, existe muito esta sensação de alguma forma, há um trabalho, e nós também temos isso, nós é que temos um trabalho não visível, que eu estou sempre a tentar lutar para demonstrar, mas, de facto, as entidades reguladoras têm um trabalho tão, e eu sei disto porque fazemos parte dos conselhos consultivos e sabemos o trabalho que é feito, tão importante e tão forte, mas que ele não é evidenciado e visível para o consumidor. E às vezes, se isso se tornasse de alguma forma mais visível, mais próximo e de uma forma mais clara, e já vamos aos caminhos, de facto isso seria sem dúvida um mecanismo para aproximar. Também dar nota que, já falamos aqui, mas temos mesmo que reforçar isto, porque isto depois leva-nos aos caminhos, que é, de facto, todo o enquadramento legislativo que existe para a defesa do consumidor existe para, de alguma forma, como há pouco disse, para proteger o consumidor, mas também para proteger o prestador e o operador económico. Ou seja, não interessa que um operador económico não tenha a confiança do consumidor. E para ele ter a confiança do consumidor, há dois meios para isso. O primeiro é, de facto, criar regras que, de facto, permitam que o consumidor confie no mercado, mas, por outro, é também permitir que lhe seja transmitida informação. E agora, passo aqui a dizer uma coisa que para mim é importante. O consumidor, atualmente, não pode dizer que não é informado. Nós somos informados diariamente. Nós temos um smartwatch que nos diz quando é que nós temos que nos levantar e sentar, e quando é que temos que correr, quando é que temos que comer. Quer dizer, nós somos informados por todos os lados. O problema é que, muitas vezes, não somos nem devidamente informados, nem somos devidamente envolvidos. E, portanto, a literacia atual que exige que haja uma comunicação para o consumidor, muito mais de envolvimento, do tal engagement que muitas vezes se fala, não é? Mas é mesmo isso. E, portanto, a aposta na literacia tem mesmo que envolver o consumidor. E, para isso, há alguns caminhos que muitas das entidades reguladoras aqui presentes já estão a trabalhar nesse sentido. Sem dúvida, ter um plano de ação de comunicação dirigido aos consumidores. E, quando nós dizemos isto, é muito importante que sejam criados mecanismos de comunicação cuja utilização da linguagem seja, e desculpem dizer isto, o menos técnica possível. Um consumidor não percebe, efetivamente, nem quer perceber. O consumidor quer a solução. E depois também é muito importante que haja uma comunicação que, apesar de evidenciar até algumas questões relacionadas com alguma penalização, alguma sanção que foi aplicada a algum operador, que ela seja positiva. Porque nós vivemos em momentos de grande ansiedade.
É verdade, a vários níveis, não é? Em vários setores, de vários medos, e criar o medo e criar uma comunicação com algum medo também não transmite confiança ao consumidor. E, portanto, a linguagem tem que ser acessível, muito simples, clara, mas ao mesmo tempo envolver o consumidor e com alguma esperança e positivismo. Para isso, a DEC também já tem utilizado algumas ferramentas. Nós utilizamos, eu não sou psicóloga, portanto eu vou dizer aqui algo, mas que é importante. Temos utilizado algumas ferramentas com a ajuda de uma psicóloga que nos tem dado essa ajuda, que é da psicologia comportamental, que é o Nudge, e portanto que incentiva os consumidores a utilizar e a envolver-se em alguns caminhos e a sensibilizar-se para alguns setores de outra forma. Eu vou-vos dar um exemplo. Eu trouxe ali uma garrafa de água que me dá um grande incentivo sempre que eu bebo mais um bocadinho de água. Isto é ou seja, isto sensibiliza-me não só para eu beber água, mas também para eu saber, no fundo, também ter curiosidade para saber um bocadinho mais sobre estas questões da saúde. Mariana, eu aproveitava essa referência a usarmos a psicologia Sim. para induzir certos comportamentos, porque me lembrei que, por exemplo, a DECO articulou com a entidade reguladora de serviços energéticos, por exemplo, o projeto da fatura amiga. Sim, sim. E não sei se a Isabel não gostaria de partilhar exatamente esta questão da cooperação entre as várias entidades é mesmo chave para nós chegarmos aos nossos objetivos. Sim, nós colaboramos bastante com a DEC. Portanto, a DEC, para além de estar nos nossos conselhos, nós temos um conselho tarifário e um conselho consultivo. O conselho tarifário é dedicado às matérias específicas das tarifas e preços. E, portanto, essa é uma da forma. Temos esse relacionamento com a DEC também através desses conselhos, mas também temos parcerias. Portanto, estabelecemos parcerias e protocolos com diversas instituições e com a DEC em particular temos várias. O projeto da fatura amiga é um exemplo de um programa, uma das formas de nós chegarmos aos consumidores. Portanto, nós temos diversas formas de chegar a eles diretamente. Portanto, e depois posso apresentar alguns exemplos. Mas outra das formas de chegar aos consumidores é através de outras entidades. E nós temos um programa que é o Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia e que é dedicado especificamente a promover a eficiência no consumo da energia. Portanto, nós costumamos dizer que a eficiência energética é o primeiro combustível, ou seja, e, portanto, é a melhor forma de alcançarmos os objetivos de descarbonização e, portanto, não tem qualquer impacto. As renováveis, apesar de são extremamente importantes, mas acabam sempre por ter uma pegada ecológica que a eficiência energética não tem. E, portanto, temos este programa e financiamos medidas que visam ações de informação e formação sobre a eficiência no consumo de energia. E um dos promotores que está a implementar estes programas é a DECO, tem sempre, ao longo dos vários anos, este programa já existe desde 2006, a DECO tem sido um dos promotores que tem sempre implementado medidas. A fatura amiga, portanto, qualquer de vós me pode dizer que a fatura é extremamente complexa de energia. Nós temos a noção disso. Também porque existem obrigações de informação impostas através da Lei 5 de 2019, a lei que trata sobre a prestação de informação ao consumidor, e, portanto, as faturas existem na eletricidade, existem 3 IVAs, 6%, 13%, 23%. Portanto, só desagregar a informação para permitir que o consumidor perceba a que IVA é que se aplica. Portanto, nós temos a plena noção que uma fatura é algo extremamente complexo. Este projeto, no fundo, era a DEC criou uma plataforma digital onde tinha diversas faturas e explicava os diversos campos da fatura de diversos comercializadores, explicava os diversos campos aos consumidores, para um consumidor conseguir perceber efetivamente a sua fatura. Atualmente tem também um projeto muito interessante, que é a EVA, não é? Eles poderão falar sobre isso, em que também apoiamos nos conteúdos, portanto, certo. Tecnicamente. Sim. E, portanto, estas parcerias são extremamente importantes. Dar exemplo, portanto, pegando nesta questão das parcerias, dar exemplos de outras parcerias que temos. Porque nós tentamos chegar aos consumidores, mas há consumidores específicos em que temos que chegar através de parceiros específicos. Por exemplo, um exemplo é a GNR, que tem uma capilaridade no interior e um relacionamento muito próximo dos cidadãos no interior, ao contrário do que acontece em Lisboa. E ainda ontem fizemos uma ação numa universidade sénior,
portanto, dedicadas às pessoas no interior, no Alentejo, e outra ação também junto do comércio local no interior, com a GNR, porque eles são de proximidade e então nós conseguimos chegar a determinados consumidores que não conseguiríamos chegar de outra forma. Temos também, em relação aos consumidores vulneráveis, um protocolo com a Entreajuda, portanto, porque é o público-alvo deles, são os consumidores vulneráveis, estão perto também através da IPSS conseguem chegar a esses consumidores. Temos também, em relação à pobreza energética e, portanto, à eficiência no consumo, como podem efetivamente reduzir a sua fatura, também apoiamos a Entreajuda nesse aspecto. Também temos com a Casa Pia, temos também protocolos, outros protocolos com associações de consumidores para além da DECA, associações de consumidores industriais, como a CAP, como a CIP, portanto, e damos formação a essas entidades. Nós temos um programa que é o ERS Forma, em que damos também formação a todas estas entidades com as quais temos protocolos, citei apenas algumas, e essas entidades podem, junto dos seus associados ou junto das populações a quem prestam apoio, transmitir a nossa mensagem. Portanto, tentamos transmitir a nossa mensagem através dessas entidades. Depois temos, em relação, nós também prestamos o apoio direto aos consumidores, como falamos. Em relação à linguagem técnica, temos a noção que os nossos documentos são complexos e, portanto, agora cada vez que lançamos algo que julgamos importante, fazemos um ERS explica. Eu sei que ERS também tem. O nosso é com E, no final. E, portanto, tentamos, através de uma linguagem mais simples, clara, dar transparência àquilo que estamos a fazer. Outra forma, sentimos necessidade também, nós temos um portal específico, um portal específico dedicado ao consumidor. Para além do portal institucional da ERS, depois criámos um portal específico onde temos as mensagens de forma mais clara. Mas uma coisa que nós sentimos hoje é preciso estar nas redes sociais. É fundamental estar para chegar a um público mais jovem, para chegar a determinados públicos. E, portanto, também estamos a fazer essa aposta nas redes sociais, no Facebook, no LinkedIn, no Instagram. Ainda não vamos ao TikTok, mas se calhar temos que ir. Se calhar o Banco de Portugal, que também tem um desafio idêntico. Sim. O de conseguir chegar, um desafio idêntico, quer em termos da linguagem técnica, quer ao nível dos diversos públicos em que também tem estado a trabalhar. Sim, os desafios acho que são semelhantes a todos, são transversais e as estratégias são similares. Nós, de facto, desde 2008, quando nos foram atribuídas as competências de supervisão comportamental, que tivemos a percepção de que a literacia é um instrumento de regulação do mercado. Ou seja, que é preciso estar junto da população, junto dos clientes bancários, promovendo a sua literacia financeira. Porque só dessa forma, capacitando, portanto, os clientes bancários neste caso, mas a população em geral, para conseguirem, portanto, interpretar a informação que as instituições estão obrigadas a dar-lhes, e há pouco na primeira intervenção falámos aqui muito sobre a intervenção do lado da oferta, portanto, a componente regulatória, a criação de normas, a sua fiscalização, mas esta outra componente de intervenção do lado da procura é fundamental. E a promoção da literacia dá e reforça o valor que os instrumentos de regulação têm, porque só capacitando os clientes, os consumidores, para descodificar esta informação, que por vezes, por requisitos legais, regulamentares, que tem que ter aqui alguma componente técnica, é que é, digamos assim, possível que as pessoas conheçam melhor os seus direitos e os possam exercer. E como já foi dito, a população não é homogénea e, portanto, temos que segmentar, temos que conhecer as necessidades de cada grupo populacional para podermos melhor ir ao encontro dessas necessidades e sermos eficazes, portanto, neste contacto com a população. Portanto, desde 2008, tendo consciência disso, o Banco de Portugal, logo em abril de 2008, lança o portal do cliente bancário, portanto, que é um canal de comunicação privilegiado com os clientes bancários, onde divulgamos um conjunto de direitos e deveres no acesso e na utilização dos produtos bancários de retalho. Temos também uma ação muito importante através da nossa rede regional, que promovemos sessões de formação financeira para o país inteiro, aproveitando esta capilaridade territorial, com os outros dois supervisores financeiros, porque o Banco de Portugal tem aqui a competência pelos produtos e serviços bancários de retalhos, produtos bancários, enfim, mais simples, mas depois há dois outros supervisores em Portugal, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários,
para os produtos de investimento no mercado de capitais e também a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, a ASF, para os produtos de seguro. E os 3 supervisores financeiros, no âmbito do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, dinamizam desde 2011 o Plano Nacional de Formação Financeira. E nesse contexto, quer em conjunto com os outros supervisores, quer setorialmente, nós temos vindo a desenvolver um conjunto de parcerias para precisamente tentar atingir a população, porque são estes parceiros que estão no terreno que conhecem as necessidades e as prioridades de cada grupo e sabem quais são os canais mais adequados e os momentos mais adequados para promover a formação para ela ser mais eficaz. E, portanto, aquilo que nós temos vindo a fazer com esses parceiros é identificar necessidades, desde logo a um nível mais macro, nós fazemos com os outros supervisores os inquéritos à literacia financeira da população portuguesa de uma forma regular, mas depois, a nível mais micro, junto de cada público-alvo, perceber quais são as suas necessidades, que competências é que têm que ser promovidas. Portanto, temos referenciais de competências, temos depois programas de formação de formadores, de multiplicadores, que depois vão ao terreno junto dos públicos finais. Criamos materiais com esses parceiros e disseminamos-los através dos canais mais variados e estamos cada vez mais presentes nas redes sociais, de facto, e atentos, digamos, à necessidade de adequar a nossa linguagem, que é naturalmente, é um jargão técnico, mas adequar àquilo que é a linguagem da população ou mais jovem ou de outros segmentos, mas descodificando conceitos que são naturalmente complexos. Por exemplo, agora em 2024, se forem ao portal do cliente bancário, se forem às redes sociais também do Banco de Portugal, nós produzimos um conjunto amplo de pequenos vídeos com uma duração muito curta, para serem pequenos teasers, numa linguagem muito direta, muito simples, para precisamente captar a atenção das pessoas e afastar, digamos assim, estas barreiras mais técnicas. Portanto, temos vindo a trabalhar com esses parceiros no sentido de atingir estes públicos-alvo. Mais recentemente, estamos muito preocupados com tudo aquilo que tem a ver com a formação financeira digital, ou seja, os desafios que se colocam à utilização crescente de produtos e serviços financeiros através de canais digitais, os problemas que advêm da fraude online e, portanto, em 2023 lançámos precisamente para, de uma forma mais coordenada, mais estruturada, nós desde 2018 que temos vindo a trabalhar neste domínio, mas para que esta atuação pudesse ser mais coordenada e mais estruturada, lançámos com a colaboração da OCDE e da Comissão Europeia uma estratégia de formação financeira digital para Portugal, precisamente que permita o envolvimento aqui de uma rede de parceiros, porque de facto as parcerias são fundamentais. Nós não conseguimos na nossa atuação, sozinhos, chegar às populações e ter, digamos assim, uma eficácia que conseguimos, de facto, utilizando estas redes de parceiros. Patrícia, os parceiros também são essenciais para a ANACOM, mas há um tema que tem vindo a surgir, que é a questão da tecnologia. A tecnologia está a ser cada vez mais usada como esse mecanismo de aproximação aos regulados, por um lado, e depois, em última linha, ao consumidor. Há algum projeto que está a se destacar no que diz respeito à ANACOM neste uso da tecnologia? Sim, bom, em primeiro lugar dizer que no caso da ANACOM a relação com o consumidor, não sei se está a ouvir porque eu não ouço o microfone, não é? Eu vou tentar levar um pouco a voz. A relação com o consumidor é muito bidirecional, portanto, por um lado importa dar a conhecer aquilo que a ANACOM faz em prol da defesa dos direitos dos consumidores, não é? Que é o grande foco da nossa atenção. E aqui, naturalmente, temos que ter uma estratégia muito diversificada, quer em termos dos canais que utilizamos, quer em termos dos formatos, e tendo em atenção o tipo de público-alvo, mas também ter o consumidor, a informação da parte que temos do consumidor a participar na nossa tomada de decisão. E era por aí que começava. Na nossa tomada de decisão, nós temos um sistema em que começamos por tomar o sentido provável de decisão. Esse sentido provável de decisão é colocado à consulta pública. Essa consulta pública é um call para toda a sociedade civil para se poder pronunciar sobre aquela decisão que está prestes a ser tomada. E depois, então, com a devida ponderação, evoluímos para a decisão final. Portanto, é este momento natural de audição. Mas se estivermos a falar, por exemplo, de um regulamento, temos até um passo prévio, ou seja, antes de elaborarmos uma primeira versão da decisão, temos o início de um procedimento regulamentar. Quer dizer, olha, a ANACOM gostaria de fazer um regulamento, por exemplo, para pessoas com acessibilidade reduzida, com deficiência.
Há alguns aspectos que nos queiram salientar logo à partida. Naturalmente, aqui temos logo uma atuação muito próxima, para além deste polo aberto, com um conjunto de reuniões, com associações que melhor nos podem informar. Naturalmente, neste mundo digital, da internet, o desafio é grande porque é um ambiente multi-stakeholder e isso passa muito até pela participação em fóruns alargados, onde aqui temos a DECO também como parceiro, nos fóruns de governação da internet, onde juntamos a indústria, os consumidores, os fornecedores, enfim, todo o ecossistema, e que é para nós muito importante também para a nossa tomada de decisão. Isto a nível da decisão. E depois como é que chegamos ao público-alvo? Bom, temos uma multiplicidade de canais, temos desde logo o site institucional, mas tem uma linguagem muito formal para um utilizador já muito sofisticado. Depois temos necessariamente um portal dedicado, que é o portal do consumidor, já com uma linguagem mais acessível, com vários formatos, com guias para o consumidor, com podcasts, com vídeos. Temos uma ferramenta que disponibilizámos recentemente, em 2023, que é a GeoAnacom. Na verdade, é uma plataforma georreferenciada, onde qualquer consumidor pode saber através... onde qualquer consumidor, assim é melhor, pode ter informação através daquela plataforma georreferenciada, se numa determinada coordenada geográfica, se no seu endereço, se num sítio de interesse público, se existe cobertura e que tipo de cobertura é que existe, qual é que é a qualidade com que ela é prestada. Portanto, é uma informação muito importante até para as empresas, para além do cidadão individualmente. E aí temos também informação sobre as várias ofertas dos prestadores. Temos também uma ferramenta muito importante que é o Com Escolha, que dá a conhecer as várias ofertas que estão disponíveis, os vários tarifários também, e pretendemos ajudar o consumidor a tomar uma decisão informada nos serviços a contratar. Para além disso, estamos também presentes nas redes sociais, naturalmente, como já aqui foi sufejamente referido, como fôssemos nós um regulador do digital. Já tenho quase vontade de pôr em pé. Eu posso tocar. A mais dedicadas, portanto, como eu estava a dizer, a um público mais jovem. Tivemos também uma preocupação nas publicações que disponibilizamos e com aquele caráter regular, institucional, termos uma abordagem gráfica, uma infografia que permita a qualquer um de nós, muito rapidamente, através de informação visual, de grandes números, de grandes alertas e muito concisa, ter a noção de qual é a mensagem principal, e isso é também muito útil para o consumidor. E é claro, porque nem toda a gente está no mundo online e temos a preocupação com aqueles que são os mais desfavorecidos, também vos tenho que dar aqui nota do que fazíamos no mundo offline. Temos desde logo uma linha de atendimento telefónico, temos um atendimento presencial e dava aqui como exemplo, por exemplo, a altura da migração das frequências da TDT, da televisão digital terrestre, em que a Anacom teve um envolvimento muito ativo no terreno, com as equipas a deslocarem-se e até a fazerem mesmo o serviço junto de utilizadores mais vulneráveis. Estabelecemos uma rede, por exemplo, com a rede de cuidadores de idosos da Segurança Social, para lhes dar formação, para quando vão à casa desses idosos, que eram os que mais usavam precisamente este tipo de televisão, os pudessem ajudar também ali a ter informação que agora as frequências mudaram, os canais continuam a existir, mas isto pode-se fazer a sintonia de outra forma. Enfim, tivemos também nessa altura uma parceria também aqui com a DECO para conseguir também levar essa informação e estamos presentes com muita regularidade em workshops e com grande frequência com as câmaras municipais, porque também enquanto elemento do poder local que está mais próximo das necessidades do utilizador, é importante que estejam informados daquilo que nós fazemos em prol do utilizador e deles também receber o contributo para a nossa atuação. E, portanto, diria que é importante passarmos da decisão para o momento da informação. Mas depois é verdade que nem sempre as coisas correm bem, não é? E os consumidores, como já aqui sufejamente falámos, têm a necessidade de reclamar. E temos, a Anacom faz o processamento das reclamações, portanto, reúne as reclamações do livro de reclamações eletrónico e presencial dos operadores, tem também reclamações apresentadas à própria Anacom e a partir daí, e até muito em breve com o sistema de inteligência artificial, porque recebemos mais de 100 mil reclamações, não é? São muitas, para nos ajudar a extrair dali informação essa que serve para as nossas atividades de fiscalização, de supervisão e no caso de alguma coisa estar realmente errada, avançar para o nosso poder sancionatório. Mas também esta plataforma de inteligência artificial que vamos ter sobre as reclamações vai nos permitir
ter ali uma ideia, como já hoje fazemos, mas sem essa ferramenta tão poderosa, para saber que medidas regulatórias é que temos que afinar, para voltarmos ao momento da decisão. Portanto, fechamos este ciclo da decisão, da informação, da reclamação, e a partir daí extrairmos informação para afinar as nossas medidas regulatórias, encontrar outras que são necessárias para, no final, chegarmos àquilo que pretendemos, que é proteger os interesses dos consumidores. Muito obrigada. Eu ia aproveitar agora um ponto do que referiu, porque nós começamos o painel com uma apresentação de cada entidade, em que a entidade, fundamentalmente, partilhou connosco aquilo que é a sua atividade, o seu conjunto de competências e também aquilo que não são as competências que têm. Mas, de facto, a tecnologia pode auxiliar muito a atividade de cada uma das entidades aqui presentes, na maneira como leva a cabo as suas competências. Portanto, Mariana, como é que vê este tema, por exemplo, de inteligência artificial, Sim. novas tecnologias, naquilo que é a atividade da DECO? Sim. Antes de mais, sem dúvida que nós temos que dizer, lá está, afastando um bocadinho o medo, nós temos que dizer que as novas tecnologias, o digital, a inteligência artificial, são todos setores muito importantes para vários segmentos e para várias finalidades, nomeadamente para a melhoria da qualidade de serviço de todas as entidades e de todas as organizações, inclusive para as associações de defesa do consumidor. E este respeito, de facto, nós temos aqui, e este projeto, não me vou alongar muito, relacionado com a ERSE, com o apoio da ERSE, e que, de facto, tem um mecanismo de inteligência artificial, que é a nossa Eva, que é a nossa amiga Eva, que é uma assistente virtual para a energia, e que, de alguma forma, e isto para fazer a ponte com os desafios da tecnologia, ou seja, o que é que nós percebemos? Que os consumidores recorrem à EVA para perceber como mudar de um comercializador de energia, como analisar uma fatura de energia, qual a opção tarifária que é, mas a EVA é limitada, graças a Deus. Ou Mas seja, a EVA é um chatbot. A EVA é um chatbot. A EVA é limitada. Ou seja, o que é que acontece? Há ali um momento em que ela diz: os meus amigos humanos vão-te ajudar. E isto é muito importante, porque no fundo ela reencaminha para os nossos técnicos especialistas de energia que podem promover esta informação um bocadinho mais adequada e mais humanizada, que é muito importante. Portanto, a tecnologia é importante, melhora procedimentos, e ainda há pouco estivemos a ouvir, de facto, é importante porque os dados também são importantes, mas, por outro lado, coloca desafios aos consumidores, em nosso entendimento, que, de facto, é necessário haver, no entendimento da DEC, aqui uma regulação mais especializada em cada setor relativamente a isto. De facto, nós temos já o Regulamento de Inteligência Artificial aprovado, já temos também, já há algum tempo, o RGPD, mas o que sentimos é que poderão ficar um bocadinho aquém daquilo que efetivamente é necessário. Só dar uma nota que, no âmbito da nova Agenda do Consumidor, foi, no fundo, apresentada pela Comissão Europeia e, na verdade, está integrado um relatório que tem que ser realizado, que é o Fitness Check do Digital Fairness, no fundo, que é para analisar o comportamento do consumidor a nível digital. E se nós já achamos que, no âmbito do consumo, na verdade, vamos todos concordar com isto, ninguém lê 57 páginas de um contrato, porque ninguém lê, à partida, mas, apesar de tudo, um consumidor offline, ainda assim, tem uma predisposição, uma maior atenção para poder questionar e ler. Enquanto que, realmente, de acordo com este relatório, é muito evidente que um consumidor e o comportamento do consumidor a nível, no seu relacionamento digital, tem muito menos atenção, é muito mais intuitivo, muito mais automatizado no seu processo de transação e acaba por não ler, efetivamente, todos os elementos necessários para concluir uma transação. Para além disso, também não se apercebe dos padrões obscuros que estão inseridos no âmbito de todas estas tecnologias e que, de facto, é necessário haver aqui um reforço da legislação em todos os setores, nomeadamente no que diz respeito não só às cláusulas contratuais gerais, mas às práticas comerciais desleais, às vendas à distância, para ter em consideração, mais uma vez reforço isto, o comportamento do consumidor. E cada vez mais nós temos que tentar salvaguardar o comportamento do consumidor. E a nível digital das tecnologias, isto sem dúvida não poderia deixar de ser. Fernando, e no caso do Banco de Portugal, há um Adão para acompanhar a Eva a Mariana? Vai existir, estamos a trabalhar na criação de um chatbot também para o portal do cliente bancário, porque de facto a tecnologia, como a Mariana dizia, é aqui uma realidade que os reguladores têm que ter muito presentes, não só na adaptação das normas, não é, que disciplinam a atividade das entidades que prestam os serviços, e de facto a tecnologia vai trazer comodidade, rapidez no acesso aos produtos e serviços, mas vai trazer também riscos. E os riscos são não só o que eu já referi há pouco de fraudes, de esquemas online,
mas também, como a Mariana referia, a alteração do comportamento do consumidor quando está no canal digital. Os enviesamentos comportamentais são potenciados, não é? Portanto, há uma maior tendência para comprar por impulso. E isso, no nosso caso dos produtos financeiros, tem aqui como uma consequência que é o maior endividamento e sobreendividamento que daí advém. Há também o risco de exclusão financeira. Há camadas da população que não estão preparadas para usarem a tecnologia e, portanto, podem, no caso dos serviços financeiros com um nível crescente de digitalização, ficarem excluídas. Portanto, nós, do lado agora da formação financeira, da literacia, estamos preocupados com estas dimensões e, portanto, temos atuado, como disse há pouco, agora mais recentemente até temos uma estratégia de formação financeira digital para, de forma coordenada, com um conjunto de parceiros, podermos trabalhar para endereçar, portanto, estes riscos e estas preocupações e, como digo, já há muitos anos que trabalhamos, em particular com as escolas, com o Ministério da Educação, que é uma das parcerias mais emblemáticas que nós temos no âmbito do Plano Nacional de Formação Financeira. Mas a tecnologia depois tem uma dimensão, como referia, para a própria atuação, para a forma como os reguladores e os supervisores atuam. Ou seja, nós também, do ponto de vista da supervisão comportamental, recorremos crescentemente a ferramentas que têm inteligência artificial. Nós temos o portal do cliente bancário, onde recebemos também uns bons milhares de reclamações anualmente. Também recebemos reclamações do livro de reclamações eletrónico e do livro de reclamação físico que está nos balcões das instituições e temos que tratar essa informação e tentar dar uma resposta o mais rapidamente possível aos consumidores num prazo curto. Como os nossos recursos, e todos são escassos, temos recorrido, de facto, a ferramentas de inteligência artificial no sentido de tratar, por exemplo, as reclamações de uma forma mais célere. Com a intervenção sempre humana, temos uma equipa de juristas que analisa estas reclamações, mas no momento inicial a inteligência artificial permite-nos automatizar uma série de fases e de etapas deste processo e com isso encurtar, digamos assim, o prazo de resposta. E temos, não só nas reclamações, como nos pedidos de informação, o Banco de Portugal responde através do portal do cliente bancário a dezenas e centenas de pedidos de informação que visam esclarecer e apoiar os clientes no exercício dos seus direitos. E depois, como já referimos, está também presente a tecnologia na forma como nós desenvolvemos as nossas ações de formação financeira. Nós temos uma plataforma de e-learning, onde temos, digamos assim, cursos online que usamos para apoiar as nossas ações de formação financeira com os nossos parceiros. Nós temos uma parceria, por exemplo, muito importante com o Ministério do Trabalho, não só para distribuir materiais pelos postos de atendimento, como também para dar formação financeira no local de trabalho. Estamos a trabalhar com várias entidades para fazer formação financeira no local de trabalho, onde as pessoas estão mais apetentes para terem este tipo de formação e a plataforma de e-learning é um instrumento fundamental para esses cursos. E depois as redes sociais, onde estamos, de facto, crescentemente e estamos a fazer uma aposta muito grande também nesse tipo de meio digital. Muito obrigada. Eu acho que, até para deixarmos tempo para um dos objetivos também da conferência, sempre que há uma conferência juntamos-nos, encontramos pessoas com quem não falamos todos os dias e aproveitamos também esse momento para uma troca de experiências que seguirá. Penso que, chegados ao fim, ficamos com algumas questões que podemos todos levar para casa para nos porem a refletir. Como é que nós estamos a usar a tecnologia para melhor chegarmos às pessoas que servimos? E qual é que é o potencial que, por exemplo, a inteligência artificial nos pode trazer, não só para otimizarmos processos, criarmos maior eficiência, mas também para chegarmos melhor às pessoas que servimos? Há um outro desafio que é também muito importante, que é como é que nós damos a conhecer a quem nós servimos aquilo que fazemos, mas também aquilo que não fazemos, aquilo que não é nossa competência, e até que ponto é que podemos direcionar as pessoas e ajudá-las a encontrar quem é que lhes pode resolver a questão, no caso em que não somos nós que temos essa competência. E depois um desafio que é um desafio muito presente em todas as organizações, que é o desafio do envolvimento. Como é que nós conseguimos envolver as pessoas para quem trabalhamos nos nossos próprios processos, de maneira a que esse envolvimento não seja um envolvimento apenas para legitimar as nossas decisões, porque às vezes nós envolvemos para dizermos que envolvemos, mas para efetivamente
usarmos esses contributos que as pessoas nos podem trazer e esse envolvimento que nos trazem para melhorarmos aquilo que fazemos nas nossas organizações. Portanto, penso que são 3 questões que podemos levar connosco, que podemos discutir nas nossas próprias equipas, para conseguirmos com isso prestar cada vez mais um bom serviço a todos aqueles com quem nos articulamos. Portanto, muito obrigada a todos. Só Isabel, dar força. uma ideia, porque falámos aqui da cooperação entre outras entidades, mas eu acho muito importante a cooperação entre as entidades que estão aqui. E só dizer que ela existe, ou seja, nós temos um grupo de consumidores que reúne mensalmente e que debate estas matérias dos consumidores. E não é à toa que na conversa que ouvimos aqui temos muitas coisas em comum, porque vem deste diálogo permanente que existe entre nós. E também dizer que isso ganha importância quando temos operadores que operam nos 2 setores. Por exemplo, temos agora um grande operador de telecomunicações, a MEL, que está a entrar em força no setor da energia, portanto, tem estado a ganhar a cota de mercado. E, portanto, este diálogo permanente entre nós é extremamente importante. Só dar essa nota. Professora, eu ia dizer que temos 10 minutos e que é possível ainda abrir um painel de perguntas e respostas. Perfeito. Muito bem. Então, quem gostaria de colocar alguma questão? Força. Se não houver questões, eu queria só acrescentar. Força, bacana! Claro. Porque esta questão que a Isabel levantou é tão importante, porque, por exemplo, nós na área da pobreza energética, não é? Quer dizer, a pobreza energética toca essencialmente também na área da saúde. Porque já há vários estudos que vêm identificar que há pessoas que, de facto, têm patologias, digamos assim, que decorrem da situação em que vivem na pobreza energética, e as políticas públicas que estão a ser desenvolvidas a nível nacional estão muito orientadas para a energia e já um bocadinho para a habitação, já conseguimos chegar lá, mas de facto também é importante envolver a saúde. E, portanto, quando falamos disto, ou seja, de estarmos todos envolvidos, é também muito importante, e eu sei que esse trabalho existe e que deverá ser tornado visível, de cooperação entre as entidades reguladoras também para um determinado objetivo. E, portanto, aqui esta ligação da saúde com a pobreza energética, achei que também era importante conversar. E com as próprias comunicações que, de alguma forma, permitem a articulação de tudo isto. Permitem, na verdade, hoje em dia, um acesso daqueles que são mais vulneráveis, desde que tenham capacidade e alguém que os ajude a aceder à internet, ou uma consulta à distância, não é? E é também muito importante para quebrar o isolamento em que vivem. Dizer, por exemplo, aqui que no caso das comunicações eletrónicas, o acesso à tarifa social da internet prevê o acesso para consumidores que tenham rendimentos baixos ou estejam numa situação socialmente desfavorável ou específica, e que, na verdade, reúne as mesmas condições para o acesso à tarifa de energia, também, exatamente, de eletricidade. E, portanto, há aqui muitas medidas que têm este trabalho de fundo, como estava aqui a ser dito, dos reguladores e de uma grande cooperação. Claro que sabemos que não é fácil chegar ao consumidor individual, sabemos que na maior parte das vezes nem sequer sabem muito bem o que as entidades reguladoras fazem, mas o importante é que se fizermos bem e se estivermos atentos às suas necessidades, até é bom que se esqueçam de nós, porque é que está tudo a correr bem. É bom sinal. É verdade. Alguma questão que queiram colocar? Bom, foi um painel esclarecedor. Muito bem. Muito bom dia. O meu nome é Leonor Furtado e eu gostaria de pegar no seu desafio sobre como envolver as pessoas nas organizações e sobretudo, nas decisões das organizações. A minha área é da justiça, mas já estive na saúde, e pela qual tenho uma particular apego quase, e sempre me interessei pelas políticas de comunicação em todas as áreas por onde passei, quer na justiça, quer na saúde. E gostaria então que o painel, em particular o Banco de Portugal, porque é uma área que me diz muito, sobretudo pelas questões da fraude, como envolver as pessoas nas decisões das organizações. No que diz respeito à fraude, nós hoje sabemos que a fraude bancária está disseminada nos meios de comunicação. Pronto, nas redes digitais, todos os dias, todos nós recebemos
como é que se envolve as pessoas, porque é que as pessoas ainda continuam a cair nesse tipo de fraude, provavelmente há aqui um déficit de comunicação ao consumidor. E eu gostaria de ouvir-vos sobre isso. Muito obrigada. Concordo, e como eu referi há pouco, nós conscientes, digamos assim, desse problema, porque nós, e publicamos, nós também temos do ponto de vista de comunicação, enfim, com o público e com a sociedade, tentamos ser accountable e prestar contas da nossa atividade e, portanto, publicamos relatórios, por exemplo, sobre as reclamações que recebemos, as temáticas. E uma das temáticas principais, se vir os nossos relatórios de 2023, nós tivemos um crescimento muito significativo, 25%, foi o aumento do número de reclamações que os clientes bancários fizeram em 2023, e uma das temáticas que contribuiu para esse aumento foi precisamente a fraude digital, nos pagamentos, nas transferências, e, portanto, conscientes dessa realidade, que não é de 2023, já vem de trás, não é? A tecnologia começa a ter um papel importante mesmo antes da pandemia e intensificou-se com a pandemia a digitalização da atividade económica e dos serviços financeiros em particular, e, portanto, nós, conscientes disso, desenvolvemos com a OCDE e com o financiamento da Comissão Europeia, precisamente, um projeto para ter uma estratégia de formação financeira digital da população, para, como eu disse há pouco, de uma forma coordenada, estruturada, envolvendo um conjunto de entidades parceiras, porque isto não é possível ser feito por uma entidade, isto tem dimensões de comunicação, de cibersegurança, e, portanto, nós estamos agora a dar esses passos de mobilização também dos parceiros para esse objetivo, mas, de facto, houve um inquérito à literacia digital da população portuguesa, feito pela OCDE, e foi isso que depois, esse diagnóstico, a partir do qual se fez a definição da estratégia, que foi apresentada em maio de 2023 publicamente, e de facto há déficits muito grandes, porque as pessoas não atualizam os antivírus que têm, não têm passwords seguras, acedem, por exemplo, ao home banking em sítios públicos, no aeroporto, num café, portanto utilizam Wi-Fi públicos e com isso expõem-se a determinados riscos. Portanto, há uma série de aspectos comportamentais do lado dos clientes. Há também questões de tecnologia e de sistemas e, portanto, nós, e isto tem que ser a nível europeu, nós em conjunto com outros supervisores a nível europeu, no quadro da Autoridade Bancária Europeia, temos vindo a desenvolver regras no sentido de tornar a tecnologia, os sistemas que as instituições usam mais robustos, no sentido de desenvolver regras de autenticação forte, do conhecimento do beneficiário quando há operações de pagamento e transferência, mas tem que ser dos dois lados. Portanto, tem que ser do lado da oferta, tem que haver regras que as instituições tenham que cumprir para que, de facto, os seus sistemas sejam seguros quando disponibilizam pagamentos online, e do lado do consumidor ele tem que ser educado, tem que ter consciência, digamos assim, dos riscos que toma quando acede aos produtos e serviços por via digital. Agora, isto é um caminho de médio e longo prazo, não é uma coisa que se faça, até porque o que tem a ver com a educação, digamos assim, dos consumidores, e, portanto, não é algo que nós possamos ou consigamos fazer no espaço de 1 ano ou de 2 anos, não é? Aliás, isto é uma estratégia a 8 anos, esta primeira impulso, e eu diria que daqui por 8 anos, quando fizermos o balanço, provavelmente ainda existirão déficits. Agora, é um caminho que temos que fazer e que estamos conscientes dele. Muito obrigada. Mais alguma questão que gostassem de colocar? Força, força, Joana. Sim. Não é bem uma questão, no fundo era... Doutora Joana Mota Para Maria. Dá para aqui para dar uma nota final e se calhar dizer que ainda poderíamos ir um bocadinho além do que é esta capacitação do consumidor, esta aproximação à sociedade civil. A sensação que nos dá um bocadinho, portanto, tudo o que expuseram, no fundo, a ERS também partilha, não é? Nas suas tentativas de aproximação do utente, também na vertente do prestador, procurar capacitá-los para o cumprimento voluntário do que são as obrigações legais. Alguns dos mecanismos são similares, e ainda bem, porque é sinal que estamos todos a pensar de uma forma relativamente parecida quanto à utilidade
de nos aproximarmos do cidadão. O chatbot também é um projeto que a ERSE pretende implementar, ainda não sabemos, é o nome que lhe vamos dar. Mas dizer que, se calhar, para além de todos estes mecanismos que utilizamos e que tendem a descomplicar a linguagem muito tecnicista que os reguladores utilizam, e também capacitar o cidadão para uma escolha esclarecida. Existe um desconhecimento um bocadinho generalizado, ou será que é percepção minha, em particular, estou a falar em nome próprio, sobre a própria utilidade da regulação em si. Portanto, se calhar, também seria interessante, nesta cooperação entre reguladores, verificarmos como descomplicar o próprio conceito de regulação. Qual é a relevância de ter um mercado ou um setor regulado face ao que seria uma desregulação desse mesmo setor. Só esta importância em si, da existência destas entidades, o impacto que tem no mercado, o que também toca um bocadinho com a questão da capacidade de aferirmos, de medirmos a nossa eficácia interventiva, ou antes e depois. Só por si já era uma frente interessante de promoção de literacia, não sei se concordam, que é um bocadinho a montante de todo o resto, em que, ao que parece, pelo que o painel expôs e também pelo esforço que tem sido desenvolvido pela ERSE, é uma área que estamos mais atentos, que é esta capacitação do cidadão. Mas a montante reside logo a questão de fundo, que é, mas porquê regular? Não é? Qual é a necessidade da existência de reguladores? Pronto, era isto um bocadinho, portanto, ainda numa dimensão mais aberta. E agradecer em nome da ERSE, naturalmente, a disponibilidade de todos, e foi um painel maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada. Não sei se posso só comentar aquilo que a doutora Mariana disse. Esse foco é extremamente importante. E para nós, enquanto Associação de Defesa de Consumidores, nós consideramos que é fundamental exatamente por onde eu comecei, ou seja, pelaquela consumidora que não sabia, não é, qual era a expectativa que ela teria da entidade que fiscaliza ou que regula, e muitas vezes, e fruto do não conhecimento das verdadeiras competências de cada entidade reguladora, o problema reside, em nosso entendimento, reside nisso, na não confiança total daquilo que efetivamente são as competências de cada um, de cada um dos reguladores. E eu acho que, se calhar, se começássemos também por aí, a desmistificar e a desconstruir o que é que cada um faz e em que é que pode incidir, e o que é que pode fazer pelo indivíduo, não só pelo mercado, mas também pelo indivíduo, que faz parte essencial do mercado, se calhar aí poderíamos também, lá está, por isso é que eu defendo muito o plano de comunicação, plano de ação mesmo, ou seja, em que se extingam linhas de atuação, o que é que nós temos que comunicar. E se calhar o início é exatamente esse, porque o problema reside aí. Agora que de facto nós consideramos que são fundamentais e que são as entidades mais credíveis e que podem transmitir informação mais rigorosa ao consumidor, sem dúvida, não é? Mas pronto, queria dizer que de facto tudo começa por aí e subscrevo naturalmente essa necessidade. Desculpem. Muito obrigada. Se puder também dizer, nós estamos a fazer 2 estudos, precisamente, um de literacia energética, porque este já fizemos há cerca de 2, 3 anos atrás, e o resultado foi chocante, foi a partir daí que também fizemos um conjunto de coisas adicionais, e portanto estamos a repetir esse estudo, também para ver se algumas das coisas que implementámos, se efetivamente tiveram efeito, e se houve uma melhoria, e também estamos a fazer um estudo de notoriedade da ERSE, ou seja, para ver efetivamente essa perspectiva também, da perspectiva dos cidadãos, e não só sobre a ERSE e a importância da ERSE. Estamos mesmo alinhados. É um problema. Também promovemos um estudo de literacia há uns anos, está agora a ser renovado e está em curso também. Para aferir precisamente os níveis de literacia, quer de prestadores, quer de utentes, em várias dimensões de intervenção da ERSE. Os resultados deste estudo são de facto muito úteis. Eu estou a falar, mas temos aqui a diretora de departamento respectivo, as diretoras de departamento estariam mais habilitadas do que eu a explicar os detalhes do estudo, mas no fundo é isso, e temos também em curso um estudo sobre a eficácia da entidade reguladora, precisamente para começar a criar alguns instrumentos de medição. Portanto, é engraçado, estamos alinhados relativamente a isso. E até foi na sequência deste estudo da literacia energética que
que nós, por exemplo, nós estávamos na rádio, passámos a ter um pequeno programa de 90 segundos na rádio, que é o Converso. Aliás, até convido todos a ouvirem, todos são consumidores de energia. A partir da próxima segunda-feira vamos lançar uma nova edição na Antena 1, também estará disponível na RTP Play, portanto, também lançámos a nossa Gia, que também é uma assistente virtual, também não é muito inteligente, portanto, também a vamos tentar dotar de inteligência artificial, temos esse projeto. Mas pronto, é extremamente importante nós conseguirmos aferir se efetivamente também aquilo que estamos a fazer está a ter resultados em termos da literacia energética. Okay. Muito obrigada. E então, finalmente, encerraríamos o painel, uma vez que já temos às 11h15 uma intervenção programada. Portanto, muito obrigada a todos com as vossas intervenções. Muito interessante. Muito obrigada a todos. Obrigada. E um dia de bons trabalhos para todos os envolvidos. Obrigada. Obrigada.